Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horas você está vendo esse podcast, mas a gente já amanheceu o dia com uma bela de uma notícia, né, galera? E é sobre isso que eu queria falar um pouquinho com você hoje, o que você precisa saber, o que isso impacta na sua vida, o que isso impacta no mundo espiritual, o que isso impacta nas mais diversas camadas da nossa sociedade. Se você não é um monge, alguém que vive dentro de uma bolha, você já deve ter visto que hoje o presidente Vladimir Putin deu ordens para que as tropas invadam a Ucrânia. Só que isso tem uma raiz muito mais profunda, e para isso a gente precisa voltar até os períodos de Guerra Fria. Depois do período de Guerra Fria, depois da queda do Muro de Berlim, particularmente para o presidente Putin, isso foi algo muito constrangedor, isso foi algo que doeu muito, que machucou muito. E naquele período, a Rússia ela estava vivendo uma crise política, uma crise financeira, uma crise moral muito forte. E desde aquele momento ela vem tentando se reerguer, não para ser apenas um país, mas para ser uma grande potência mundial. E nos últimos anos ela tem conseguido se encaixar no contexto de uma grande potência, gerando fundos para que qualquer sanção econômica não a afete. E a Ucrânia, que é um país muito novo, tem uma independência de apenas 30 anos, a capital da Ucrânia já foi a capital russa, foi a primeira capital russa, se não estou enganado. E existe uma ligação por parte da Rússia muito forte à Ucrânia. A Rússia vê a Ucrânia como uma extensão do seu próprio país. Só que existem outras forças ligadas a essas tensões políticas, como por exemplo a OTAN. A OTAN se posicionou fortemente contra a Rússia nessas últimas semanas e tem também mandado seus exércitos ali para a região da Crimeia, certo? Com as sanções econômicas vindas por parte dos Estados Unidos, vindas por parte do Ocidente, a Rússia precisaria se alinhar a um aliado oriental, e isso faz muito bem para a China. Por isso que já temos notícias de caças chineses invadindo o espaço aéreo de Taiwan. Isso faz muito bem para a Rússia e também para a China, porque na verdade qualquer sanção econômica, por mais forte que seja vindo do Ocidente, não afeta de maneira muito intensa a Rússia, justamente por causa do fundo de 600 milhões de dólares que eles têm. Eles têm aplicações em vários lugares, então eles estão se preparando para essa guerra, se preparando para essa invasão há muito e muito tempo. E nós estamos realmente na iminência de uma terceira guerra mundial. Mas eu queria comentar um pouquinho hoje, não só aspectos políticos, sociais, e entrar em dados específicos aqui, até porque você talvez já deva ter acompanhado as notícias e esteja sendo bombardeado por isso o tempo todo. Mas eu queria fazer uma aplicação em cima disso. O que isso impacta em nós que estamos aqui no Brasil, o que isso impacta no mundo espiritual. Em Mateus 24, Jesus começa a passar códigos poderosos para os seus seguidores do que aconteceria no período que antecederia o tempo do fim. Vocês deu para entender. Então Jesus em Mateus capítulo 24 começa a descrever vários elementos, vários episódios, começa a profetizar sobre o que aconteceria no futuro e como que nós saberíamos dos sinais da sua breve volta. Se você não sabe, Jesus ele veio, ele morreu, ele ressuscitou, ele voltou aos céus, ele prometeu que voltaria. E essa é a maior esperança por uma terra que está caminhando para o caos. E isso é tão evidente, e as pessoas estão tomando tanta consciência disso, que o mundo ele tem um prazo de validade, que os esforços de empresários como Jeff Bezos, como Elon Musk, não só para viajar para outro planeta, mas também para habitar em outros planetas, têm sido astronômicos. E hoje já se fala em viagens interplanetárias. Hoje já existe a possibilidade de você pagar um valor para você viajar entre um planeta e outro. Tamanho desespero
que as pessoas estão tendo para sair desse planeta, porque sabem, consciente ou inconscientemente, que esse planeta tem um prazo de validade. Sempre teve depois do pecado, sempre teve. A grande sacada é que a gente não toma consciência das razões por trás disso e qual que é a verdadeira esperança para o nosso mundo, qual que é a verdadeira esperança para as pessoas, principalmente no nosso contexto aqui agora, para os nossos irmãos ucranianos que estão vendo seu país ser invadido por tropas russas, porque por mais que metade do país realmente seja pró-Rússia, já tiveram presidentes que foram pró-Rússia, existe ainda uma outra demanda da população, uma outra metade, mais a oeste, que não simpatiza, que entende que a Ucrânia é um país livre, que é um país que não tem ligação com a Rússia e que quer que a Ucrânia se filie a países ocidentais ou à OTAN e tudo mais. Voltando ao contexto espiritual, Jesus ele passa vários códigos e ele declara, vou até abrir a Bíblia aqui, em Mateus 24, foi esse verso que eu meditei hoje mais cedo pela manhã e quero compartilhar ele contigo agora. Quero compartilhar ele contigo agora. E diz assim: vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Toda tempestade, todo vento que sopra contra você, ele promove ou ele traz à tona, coloca em evidência o seu fundamento. O que isso quer dizer, João? Tudo aquilo que sopra contra, todo período de crise, ele demonstra no que nós estamos acreditando. Tanto que muitos personagens, muitos jogadores, muitas celebridades que não se posicionam como celebridades gospel, celebridades cristãs ou espirituais, estão pedindo orem pela Ucrânia, porque no momento de crise nós recorremos àquilo que nós sabemos que pode atuar em nosso favor. Então o ser humano ele tem essa essência divina dentro dele tão forte que quando a crise aperta, quando o calo aperta, nós recorremos a algo ou alguém que nós entendemos que é maior do que nós. Nós nascemos com isso dentro de nós e por mais que não vivamos a vida como se Deus de fato existisse, no momento de crise, no momento de percepção ou de guerra como o que nós estamos vivendo, nós recorremos a essa saída. Nós recorremos atrás disso. Mas dentro da perspectiva bíblica, por trás de qualquer tempestade, de afronta, existe um período de rompimento, ou seja, algo que vai acelerar um processo no futuro. Toda tempestade na Bíblia ela acelerou um processo. Toda fornalha na Bíblia ela acelerou um processo. Todo período de casulo, todo período de tensão, ele acelerou um processo. E talvez esses, por pior que sejam, por mais terríveis que sejam, eles estão acelerando o processo que irá nos trazer uma esperança muito além dessa vida, que é o breve retorno de Jesus. Jesus ele veio, ele morreu no meio do seu lugar, ele ressuscitou, e isso lhe deu a autoridade de ele ir no céu, preparar um lugar para nós morarmos, voltar e nos buscar. Só que entre essa ascensão ao céu e esse retorno à terra, existem alguns eventos que precisam acontecer, que são sinais do tempo do fim, não o evento em si, mas o que ocorre por trás dele e o que a consequência desse evento traz. Então nós percebemos que todos os períodos de tempestade são para nos trazer de volta ao propósito. Porque às vezes quem estava vivendo a vida como se Deus não existisse, agora começa a ficar um pouquinho mais temeroso e começa a refletir um pouco mais sobre a sua própria vida e perceber o quanto que a sua própria vida é frágil. A minha vida é frágil, a minha vida é um sopro. Se começasse uma guerra aqui na fronteira com o Paraguai, a gente já está lascado. Entende? A mensagem que eu queria deixar hoje para você, querido, tanto te trazer alguns dados para que você fique por dentro do que está acontecendo. Se quiser mais informações, vai lá nos vídeos em alta do YouTube, tá tudo lá, estão sendo postadas as reportagens de todas as emissoras, de todos os canais o tempo inteiro, com novas informações, ou quem está sendo ferido, qual que é o posicionamento dos Estados Unidos, qual que é o posicionamento da China, como que isso vai afetar a economia global, que vai afetar. Nós estamos nos recuperando de um período pós-pandêmico e agora enfrentaremos uma outra crise financeira que nos afeta aqui no Brasil também.
E sem falar em todas as famílias que estão perdendo seus entes queridos. Por isso, neste momento, eu quero convidar você a parar tudo que você está fazendo, refletir sobre isso que você está ouvindo agora e orar pelas famílias que estão provavelmente enlutadas neste momento. Beleza? Desejamos paz à Ucrânia, desejamos paz à Rússia. Oramos para que Deus intervenha de alguma forma miraculosa e que nos dê consciência do que nós podemos aprender e do que nós temos que fazer em meio a este processo. Beleza? Existem canais de doação para você ajudar essas famílias. Esses canais estão no meu Instagram. Você pode dar uma olhada lá depois, como que você pode ajudar. Pix para que você possa doar, para que nós, mesmo longe, consigamos fazer a nossa parte. Beleza? Um grande abraço e até o próximo episódio.